Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma história para reflexão. Nesse dia nós iremos compartilhar essa história maravilhosa com você. Esqueça o passado e viva o presente. Eu costumo dizer a seguinte frase: remorso é o excesso de passado, ansiedade é o excesso de futuro. Então, viva o presente. Em Filipenses capítulo 3, no verso 13, o apóstolo Paulo diz que havia algo que ele estava se esforçando para fazer, esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado e viu que isso era impossível fazer. Antes de conhecer a Jesus Cristo, ele era um homem mau que mandava prender e matar os cristãos da sua época. Imagina o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era sua família. E como ele conseguiu superar isso e ainda ser um homem usado por Deus, livre de condenação e culpa. Ele respondeu no versículo seguinte: eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado: entregá-los para Deus. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus, atendendo o chamado de pregar o Evangelho, a amar o próximo e ao Senhor acima de todas as coisas. Quando colocamos Deus como prioridade em nosso ser, Ele toma as nossas confusões e a transforma em milagres, além de usar os nossos erros para o nosso bem, se confiarmos nele. Em Isaías capítulo 61, no verso 3, diz que Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinzas. Mas infelizmente o que temos visto nas igrejas são pessoas que querem manter suas cinzas do passado como lembrete das suas falhas e defeitos. Não viva assim. Não seja um crente coitado. Você é filho de Deus, é herdeiro com Cristo. Ele te dá toda a capacitação para você não somente se levantar, como também para ajudar os outros a fazerem o mesmo. Decida hoje aceitar o perdão de Deus e abandone as suas cinzas. Se você pediu perdão, saiba que Ele não se lembra mais dos seus erros. O mundo em que estamos vivendo está em crise, mas você pode estar em Cristo. Tudo depende da sua escolha. Se ficarmos arraigados nos erros que cometemos, deixaremos de ver as oportunidades do dia a dia. Deixaremos de sonhar e a vida se tornará terrível. Por isso, dê um passo hoje, amanhã dê outro, e logo você terá ido bem mais longe do que já imaginou. Muitas pessoas abandonaram a fé, a comunhão com os irmãos e hoje sentem uma dificuldade enorme para voltar aos caminhos de Deus. Eu sei o que elas passam. Hoje eu tenho pregado a palavra de Deus, mas houve uma época em que eu estava em crise, desacreditado dos sonhos de Deus para mim. Tudo que eu mais queria era ficar deitado na cama, sozinho, pois enfrentar a vida era algo assustador para mim. Tudo o que eu havia planejado aos meus olhos não havia dado certo. Pessoas próximas a mim não acreditavam no meu chamado e muito menos num Deus que eu creio. Com isso, os conflitos em minha mente me desgastavam, me jogavam para baixo, as minhas fraquezas me faziam questionar se Deus realmente queria alguma coisa comigo, mas eu busquei forças aonde não tinha. Tentei enxergar além dos problemas e principalmente clamei todos os dias: Deus, se eu tiver que escolher alguém, escolha eu. Quero muito fazer a sua vontade ser usada em suas mãos. Eu creio que as suas promessas não falham, que um dia vou me levantar daqui. Hoje, após alguns anos, eu entendo que Jesus não escolheu os mais perfeitos e habilidosos da sua época, mas escolheu aqueles que queriam acertar na vida, aqueles que queriam ser alguém. Eu louvo a Deus, porque para Ele tudo continua sendo da mesma forma. Ele ainda escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes.
Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 1, no verso 27 e 28. Por isso, sacuda a poeira, meu irmão e minha irmã. Esqueça o que passou e avance para o alvo que é Cristo. Todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Forte abraço, Deus abençoe.